e aqui introduz um conjunto de outras dimensões relevantes, nomeadamente a questão que tem a ver com o software ao serviço da eficiência das organizações. Portanto, há aqui uma natureza que vai para além da mera existência do software como artefacto técnico e, portanto, introduz aqui uma dimensão de natureza sociotécnica que é importante, é muito relevante nós considerarmos. Ainda no contexto daquilo que é o domínio em que nós atuamos, este é um de inúmeros de possíveis gráficos que nós poderíamos usar. Basicamente está a tentar chamar a atenção do seguinte: nós estamos a atingir um limite, assim como no passado existiram outros, um limite do ponto de vista daquilo que é a complexidade dos temas que nós tratamos, do ponto de vista daquilo que é a dificuldade dos profissionais conseguirem atingir o nível de desempenho e o nível de qualidade exigido às soluções. Isto está muito ligado com a enorme explosão, que nomeadamente aquilo que agora se chama o Big Data e a inteligência artificial associado à interpretação e à extração do conhecimento colocou ao serviço das empresas e, portanto, a complexidade também está muito associada à nossa necessidade e à nossa intenção de criar soluções que abarquem quase todos os domínios de atividade e estejam em todos os cantos a monitorizar, a recolher e a tratar aquilo que é atividades humanas e para suportar, sobretudo, tomadas de decisão. Portanto, a questão da complexidade eu vou regressar a ela daqui um bocadinho. Ainda em termos de contexto, eu queria chamar a atenção do seguinte: quem atua no mundo do software como profissional, quer investigador fundamental, quer investigador mais aplicado, se é que a gente pode separar estas duas coisas, quer numa ótica mais clássica como alguém que desenvolve e atua no mercado como engenheiro nesta área, ouve recorrentemente dizer que o software é uma área imatura, pouco sistematizada, pouco cientificada e, portanto, ainda decorre de esforços que podem ser designados esforços ad hoc. Eu sou frontalmente contra essa abordagem e, portanto, por causa disso e porque temos um ministro que vem de um mundo pré-digital, eu quis chamar a atenção que, de facto, aquilo que nós chamamos de software começou na era da mecânica. E portanto, eu pessoalmente considero que tudo o que nós ainda hoje perspectivamos de fundamental tem gênese neste mundo e tem gênese nestas áreas, não é? Portanto, 1837, considerada a primeira máquina programável, completamente mecânica. O relevante para nós aqui não é isto, de facto, o relevante é que, simultaneamente, uma senhora chamada Ada Lovelace escreveu, documentou, raciocinou aquilo que é considerado por muitos a primeira estrutura de programação e os primeiros princípios do que é organizar, sequenciar, tomadas de decisões, controle e manipulação de informação, com suportes mecânicos, mas a essência daquilo que depois, passado mais de 100 anos, veio dar origem à chamada programação estruturada. Portanto, estamos a falar de 1950, 1950 e tal. E, portanto, estamos com uma gênese que permite, nomeadamente, dizer às pessoas que trabalham no software que, do ponto de vista de início de formalização, são, porventura, contemporâneos ou até anteriores à era da elétrica, não é? Portanto, aquilo que são os fundamentos da eletricidade, início dos anos, portanto, século XX, não é? Em termos de teoria, não é? Portanto, passamos obviamente para esta área, portanto, e esta área está muito associada àquilo que são os inícios dos modelos e aquilo que é a construção de modelos abstratos para raciocinar sobre tomadas de decisão e sobre aquilo que é uma abordagem automatizada e genérica relativamente ao problema de construir software. Eu recomendo filmes, eu inspiro-me em filmes e, portanto, de vez em quando aparecem umas fotografias de filmes interessantes para quem quiser conhecer melhor a história de algum destes atores relevantes deste mundo. Portanto, a chamada máquina Turing ainda hoje tem um enquadramento muito relevante em termos daquilo que é a computação mais clássica. Queria chamar a atenção também do seguinte: aquilo que a percepção mais ocidentalizada acaba por consumir relativamente àquilo que é a história da computação, raramente considera a gênese dos computadores na indústria alemã. Portanto, o Konrad Zuse é de facto o primeiro construtor da máquina elétrica de computação a funcionar e não a máquina teórica que veio do Turing, não é? E associado a isso existe também algo que pouca gente conhece, que é a primeira linguagem de alto nível de programação. Que depois deu origem nomeadamente ao COBOL e outro tipo de estruturas mais conhecidas, mas de facto a gênese está na indústria alemã. E portanto aproveito também, tendo aqui uma eminência científica na área, professora Encarnação, e portanto também criar aqui contexto para estar disponível para me ouvir mais um bocadinho. Von Neumann dita aquilo que depois é a teoria que vai dar origem à computação de uma forma mais hardwareesca, mas também àquilo que são os modelos de computação associados em muitas situações ainda hoje àquilo que é a limitação de algumas linguagens em termos da sua capacidade de expressividade. Daí, por exemplo, com a computação quântica nós temos que repensar muitos destes fundamentos e os modelos que começam a aparecer por aí a ser discutidos no mundo científico entram numa lógica que é pôr em causa os princípios desta arquitetura, os post-von Neumann architectures e modelos também de computação. Portanto, isto é o contexto.
Aparece a primeira crise do software, alguns final dos anos 60, numa altura em que claramente a indústria do software e a indústria dos sistemas de informação tem já soluções industrializadas, e nomeadamente a IBM começou a criar um conjunto de soluções ao serviço das organizações. No final dos anos 60 aparece aquilo que se chama a crise do software, portanto, o dilema dos profissionais, no sentido de começaram a reconhecer que são incapazes de entregar soluções a tempo e sem falhas, tendo em conta a complexidade e a exigência que a indústria lhe começa a colocar. Foi exatamente nesta altura que, portanto, uma conferência organizada pela NATO e promovida pela NATO cria e coloca um conjunto de cientistas a estudar este problema, e foi exatamente neste ano que aparece pela primeira vez a formalização e a explicitação do conceito de engenharia de software. Portanto, esta é a versão portuguesa do primeiro escrito alemão, e portanto eu diria muito genericamente que ainda hoje é atual esta formulação, e a dificuldade que nós temos ainda passados tantos anos em conseguir cumprir completamente muito do que está aqui, apesar do que eu disse antes, esta área ter já um passado que é muito antigo e muito mais longo do que propriamente a percepção clássica, quer dizer que a informática começou nos anos 50 ou 60 do século passado. Agora sim, estamos a aproximar daquilo que é o EPMQ, portanto, em 2006, uma das grandes referências do mundo nesta área resolveu fazer aqui um estudo considerável daquilo que são as evoluções metodológicas. O EPMQ, sobretudo, atua em 4 ou 5 destas perspectivas e destas abordagens de natureza metodológica, os modelos e as representações abstratas dos conceitos e daquilo que são as soluções informáticas, a sistematização desses modelos para criar recorrência na construção de software numa lógica de fábrica, ou seja, empresas que atuam como fábrica para entregar software de forma fiável aos seus clientes, e portanto o conceito de software factories. E depois numa abordagem já mais recente, tudo o que tem a ver com a integração e interoperabilidade, quando nós estamos perante cenários de natureza heterogénea, que é cada vez mais a nossa realidade, é algo que tem sido também uma das nossas grandes preocupações com as metodologias que daí decorrem. Em termos do EPMQ, portanto, o domínio que eu estou aqui a representar, portanto, o EPMQ aparece como resultado de uma iniciativa muito relevante a nível nacional, e também o Sr. Ministro esteve associado a isto, a Carnegie Mellon Portugal. Portanto, a minha ligação nessa altura ao Carnegie Mellon fez-se a partir de um projeto chamado Sustainable Software Industry, em parceria com o Francisco Veloso e um conjunto de abordagens ligadas à sistematização da indústria nacional. Logo a seguir aparecem uma série de parceiros de natureza industrial com interesse e vontade em se capacitarem naquilo que são as melhores práticas e os modelos de maturidade associado ao comprometimento das equipas na entrega de software fiável e que seja efetivamente solução para os desafios das empresas, e portanto foi exatamente neste contexto que aparece em 2007, 2008, como consequência deste programa, o colocar no contexto do CCG uma equipa que foi nomeadamente responsável, em parceria com uma empresa americana chamada ISD, responsável por certificar a PT Inovação com o nível CMMI nível 3. E, portanto, foi exatamente aqui que foi a gênese do EPMQ. E, portanto, a propósito da sistematização da questão da qualidade e da criação de referenciais para capacitar empresas que têm que entregar software com níveis de fiabilidade perfeitamente controlados e perfeitamente pré-determinados à cabeça, tendo em conta o nível de exigência e desempenho que se espera e que se exige das soluções logo no início da exploração. Portanto, o domínio foi evoluindo, o domínio foi agregando um conjunto de conhecimentos, o domínio foi crescendo e foi respondendo às solicitações daquilo que é a indústria nacional numa ótica de parceiros, portanto, grandes software houses que connosco têm vindo a desenvolver trabalho e connosco têm vindo a construir soluções e a estabelecer um conjunto de parcerias no sentido de capacitar a própria indústria, mas também entidades de natureza não IT, que tendo um enquadramento interno menos capaz de tratar a dimensão da informática, envolvem-se connosco em termos da sua capacitação, em termos das suas soluções fornecidas por outrem. E, portanto, é exatamente neste caminho de construção que aparecem um conjunto de outras temáticas que eu vou falar daqui um bocadinho. Portanto, o EPMQ foi criado em 2008, o EPMQ tem um conjunto já, neste momento, muito alargado de pessoas contratadas, permanentes, em termos de até emprego científico, é um assunto relevante neste tipo de assuntos. O EPMQ segue o modelo que genericamente é o modelo do CCG, é um modelo cuja coordenação é bicéfala, e, portanto, tem sempre, tipicamente, um coordenador científico que é um professor da Universidade do Minho,
e tem também alguém de carreira permanentemente ocupado, preocupado, empenhado na gestão das equipas, no acompanhamento dos projetos e na coordenação das atividades das pessoas que estão a desenvolver o trabalho de natureza aplicada. E, portanto, neste caso em particular, Ana Lima, que está ali atrás da segunda fila com o casaco vermelho, é a pessoa que desde 2008 me tem acompanhado nesta coordenação bicéfala deste laboratório, ou deste domínio de desenvolvimento aplicado. E, portanto, em 10 anos colecionamos um conjunto enorme de parcerias, um conjunto considerável de desafios, uns de natureza mais académicos, mas sobretudo enormes desafios provindos da própria indústria nacional e, portanto, aquilo que foi a gênese do EPMQ em 2008, em termos de responder aos desafios das empresas, sobretudo das empresas, na nossa perspectiva está completamente provado e completamente demonstrado que foi um desafio que conquistou efetivamente o seu espaço e que justifica a existência neste tipo de estruturas de interface, a criação e a aposta no criar contexto para estes grupos desenvolverem este trabalho ao serviço destas empresas. Um marco relevante para o grupo é o seu enorme envolvimento em 2 dos atuais collabs, 2 dos atuais laboratórios colaborativos que vão iniciar a sua atividade de uma forma mais franca a partir de 2019. Quer o DTX, quer o ProSal tiveram uma enorme colaboração do ponto de vista da sua estratégia, da sua gênese em termos de ideias, do seu programa científico, e uma parte muito substancial dos programas estratégicos e do programa científico destes 2 collabs saíram precisamente da equipa EPMQ, do ponto de vista da sua perspectiva do futuro e da forma como acha que estas 2 estruturas podem servir também o território nacional em termos da sua articulação com as empresas. Porventura, isto vai nos obrigar, num futuro muito próximo, a repensar o próprio enquadramento do EPMQ. Portanto, o EPMQ, a partir do CCG e mantendo as colaborações com estes 2 collabs, vai ter que criar aqui um contexto de colaboração de forma equilibrada, que mantenha a possibilidade de responder aos desafios que são genuinamente via CCG e, no entanto, ajudar numa fase de implementação também a capacitar e a lançar estes dois novos projetos que são muito relevantes também para o país neste domínio. O futuro. Portanto, o futuro, tipicamente, quando me perguntam o futuro, eu vou estudar uma série de documentos. Mais uma vez, isto não é uma abordagem estritamente científica e, portanto, fui buscar aquilo que classicamente se faz nesta área e identifiquei aqui uma série de áreas que, obviamente, estão no nosso esqueleto e na nossa gênese. As questões dos dados, a questão da aprendizagem, a questão da adaptabilidade, a questão de sistemas que se autocontrolam, se autorregulam e que evoluem num tempo à medida que vão sendo solicitados e que vão aprendendo. Aliás, este é nomeadamente um dos esqueletos principais do DTX e onde o EPMQ está fortemente empenhado em termos de lançamento de atividades naquele outro domínio, mas também a minha veia cinéfila faz-me de vez em quando parar à frente dos ecrãs e tentar perceber o que é que os inventores dos contextos de sonho para os humanos já pensaram antes dos cientistas e em muitos destes contextos, muito do trabalho que nós temos vindo a fazer aparecem claramente comprovados como sendo contextos de existência dos humanos, quer uma ótica de comunidade, portanto, evolução do planeta Terra, quer uma ótica de mecanismos e tecnologias, a consumir daqui a 10, 15, 20 anos aquilo que nós hoje estamos já a construir e com algumas empresas já efetivamente a colocar no mercado. Genericamente, o domínio atua nestas 5, eu diria, subtemáticas. As de baixo são as basais, são as históricas do ponto de vista de lançamento de atividades. Processo, gestão de projetos e ciclos de vida foi exatamente o que nos levou a desenvolver trabalho em parceria com a PT Inovação. Logo a seguir, tudo que tem a ver com os modelos e a concepção de forma mais abstrata daquilo que são as propriedades, daquilo que são as estruturas dos sistemas que são construídos. Em cima disso temos tudo que tem a ver com a questão da arquitetura e tudo que tem a ver com a estrutura que dá solidez e robustez às soluções. E é exatamente nesta bola do meio que nós trabalhamos as temáticas da interoperabilidade e a diversidade, nomeadamente de fontes de informação e de stakeholders que atuam neste tipo de realidades. E depois as 2 bolas mais de cima, por um lado aquilo que nós genericamente chamamos de Big Data está representado deste lado, portanto, todas as fontes e todos os repositórios de informação que vão sendo construídos ao longo do tempo como forma de suportar a aprendizagem e de suportar a tomada de decisão, e por outro lado as tecnologias que permitem que os sistemas se adaptem, se aprendam e consigam ir reagindo cada vez mais de uma forma autónoma àquilo que é a solicitação de um contexto que originalmente pode não ter sido pensado com esse tipo de requisitos. Estou quase a acabar, eu tinha 7 minutos e meio, penso que estarei para aí nos 7 minutos. Isto para acalmar os colegas que vão
que vão falar a seguir. Portanto, eu volto à questão da complexidade. Portanto, nós, com estas 5 subdomínios, ou se quiserem, subcompetências de atuação, sobretudo estamos a lidar com a complexidade. Portanto, os sistemas são cada vez mais complexos, são cada vez mais heterogéneos. A nossa abordagem, do ponto de vista de desacoplar a perspectiva daquilo que são as várias dimensões desta realidade, apareceu recentemente num trabalho de julho deste ano, publicado num estudo muito intenso e muito robusto, em termos daquilo que é uma nova perspectiva do cálculo de complexidade associada a sistemas de tecnologia de informação, onde aparece a questão da própria complexidade inerente à computação, a questão humana e também a questão organizacional, que eu falei ao início. Portanto, a questão de natureza, a dimensão sociotécnica destes sistemas, de facto, vem provar que nós temos que ter em conta essa realidade e não estritamente somente a dimensão tecnológica das soluções baseadas em software. E, portanto, aquilo que tem sido o nosso trabalho e que é também o nosso futuro é continuar a trabalhar em metodologias científicas e abordagens de representação de propriedades, de conhecimento e de dados que nos permitem construir soluções que respondem à enorme diversidade de atuação dos sistemas. E também a sua capacidade de ir evoluindo cada vez mais, independentemente da vontade do seu criador. E, portanto, muitos dos filmes de facto exploram esta questão. A gente lança um robô e ele, passado uns anos, transforma-se em algo em que eu não queria. Mas de facto a questão da aprendizagem e da evolutibilidade é cada vez mais uma das grandes facetas deste tipo de sistemas e cada vez mais vem provar que nós temos que ter um contexto de raciocínio e de planeamento dos sistemas que não nos deve deixar cair naquilo que é a solicitação clássica perante alguém que coloca desafios junto dos profissionais de tecnologia de informação, que é pedir, formular um pedido e achar que logo à noite nós temos o programa compilado, temos a solução entregue e a funcionar. Isto é o pior que nós podemos fazer. O EPPQ fez um percurso de 10 anos exatamente contrariando esta abordagem, dando dignidade e dando espaço a todos os momentos em que nós raciocinamos e simulamos e testamos e experimentamos em contextos controlados aquilo que são as soluções que vão entrar em funcionamento em contexto de enorme exigência e de enorme impossibilidade de correção em determinados cenários e, portanto, esta é de facto a nossa abordagem e é aqui que nós vamos continuar a atuar de uma forma cientificamente baseada e numa perspectiva de alicerçar e cooperar com a indústria nacional. Muito obrigado e passo a palavra aos próximos. Boa tarde a todos. En primer lugar, quiero agradecer al señor ministro, al señor presidente de la Cámara, al señor rector, al profesor Luis Encarnação, a todos los invitados que están aquí conosco, al profesor Luis Amaral, o nosso presidente do Conselho de Administração, e a todos os presentes. Meu português não é muito bom, mas vou tentar aqui fazer tentar falar o maior possível. Quiero también agradecer al profesor Ricardo por esta presentación inicial que sirve de base también a todo esto. Eu me lembro que llegué a trabalhar con una mini computadora que tenía 32 capas de RAM na altura. Ya son un bocadinho joven, tenho ya 56 anos, ¿no? Mas realmente é uma visão interessante de como tem ido a evoluir as ciências da computação. Estamos também estes dias a celebrar os 60 anos da inteligência artificial, que foi, me lembro que se reuniram um conjunto de professores nos Estados Unidos no ano 1956 e definiram o termo de inteligência artificial. Realmente eu não tenho muitas slides. A ideia era, durante estes 2 dias, temos estado a fazer várias apresentações. Eu, pessoalmente, já fiz 3. E vou tentar aqui simplesmente falar do nosso roadmap futuro e também acho que já muitas das pessoas que estão cá estão um bocado cansadas, porque levamos 2 dias de intenso trabalho, sobretudo para os que estamos deste lado. Não é? Rapidamente, o nosso departamento tem como atividade core servir de interface, sobretudo para as empresas, em 4 áreas fundamentais. Uma delas é a computação gráfica, outra é a computer vision, outra é a interação homem-máquina,
y a inteligencia artificial. Básicamente, durante este tiempo también tenemos un legado que mantener y un noso centro nació con esta área, con a área da computación gráfica. Estamos tentando mantener ese legado. Nos hemos identificado algunas áreas que achamos que son importantes para poder mantenernos en esta y ser representativos a nivel nacional e internacional, que son estas áreas que están aquí, a área de computer vision, a inteligencia artificial, las llamadas realidades, realidad virtual, realidad aumentada, la realidad mixta. También estamos vindo a ver que na altura está a producirse na área da saúde un cambio de paradigma, sobre todo na área da radiología, que pasa do paradigma cualitativo al paradigma cuantitativo. Por tanto, uma aposta e algo que nós queremos trazer aquí a nosa equipa. Durante muchos años trabajé en esta área de análisis de imagen médica y es algo que hemos tenido mucho suceso en proyectos en la área de industria, no en tanto en la área da saúde, no hemos tenido tanto suceso como yo esperaba. También algo interesante, nos en septiembre de 2015 éramos solo 5 personas en la equipa. Hemos podido crecer, en este momento somos un total de 16 personas con diferentes formaciones y hemos podido alavancar una buena cantidad de proyectos. Realmente nos sentimos también, con respecto a los programas nacionales, nos sentimos felices porque hemos tenido mucho suceso, no en tanto, por eso que está en vermelho. Una autocrítica que nos hacemos es que hemos tenido poco suceso en proyectos de Horizonte 2020, en proyectos europeos, y es por eso que nuestro roadmap va a estar focado fundamentalmente a partir de ahora en intentar encontrar, ir más a proyectos europeos. Realmente no tenemos que salir de aquí de casa para tener proyectos en la área aquí de empresas aquí a nivel do país. No en tanto, no hemos tenido tanto suceso en los proyectos europeos. Hemos identificado, entonces, para nuestro roadmap para 2025, hemos identificado como áreas científicas base área de computer vision, área de computación gráfica. Mantenemos las áreas iniciales que teníamos trabajado. Agora con un mayor esforço na área da inteligencia artificial. Hemos definido então a partir daí líneas de investigação, como as áreas da visão artificial, dos ambientes imersivos, do processamento de imagem, técnicas de visual analytics e também los asistentes virtuais que já na altura anteriormente tínhamos comenzado a desenvolver, mas agora con outra óptica. Y como aplicaciones, como áreas de aplicación, estamos a apostar en las aplicaciones en la industria 4.0, los algoritmos de inspección óptica, en los sistemas de conducción autónoma. Hemos desenvolvido en la área de computer vision, en la combinación de computer vision con técnicas de inteligencia artificial. En este momento podemos decir que tenemos tecnología ya para elevar a un mercado en la área de reconocimiento de objetos y de personas. Tenemos un proyecto interesante que tiene como end user a Policía Judiciaria y la Policía de Investigación Criminal, que es un proyecto en el cual participan también 2 empresas y la Universidad de Évora en parcería también con la Universidad de Évora. Queremos apostar también, como decía, en la imagen cuantitativa, en la área da saúde, sobre todo a una fuerte aposta en la identificación de biomarcadores de imagen médica para relacionarlo con clinical endpoint, o sea, con variables clínicas, y ha hecho que el camino. Yo tuve la oportunidad de participar en la última
no mundo se realizan duas grandes conferências na área da imagem médica. Uma é o Congresso Europeu de Radiologia e agora está a ocorrer agora o Congresso da Sociedade Norte-Americana de Radiologia, e há uma aposta grande na área dos biomarcadores de imagem médica. Se plantea que dentro de 5 o 10 anos todas as imagens van a ser avaliadas por máquinas. Não sei se vamos a estar convencidos com isso ou não, mas é uma tendência. Donde também temos estado a apostar e temos tido já alguns projetos na área da herencia cultural, del entretenimento digital, na educação e no marketing também. Muito obrigado. Ilustres convidados, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sr. Reitor, Professor Encarnação, Professor Luís Amaral, ilustres convidados no geral, colaboradores do CCG e também um cumprimento especial para quem nos assiste através do YouTube. Portanto, a minha missão aqui é uma missão um bocadinho ingrata, que é a de fazer uma viagem no tempo do presente ao futuro em 7 minutos. Espero conseguir cumprir, enquanto aguardo pela nossa apresentação. Muito bem. Portanto, o meu nome é João Moutinho, o departamento que coordeno é o de Urban and Mobile Computing. É o departamento que lida com os desafios da inteligência urbana, portanto, computação urbana, e que lida efetivamente com a problemática que o território nos coloca no que diz respeito à introdução de tecnologias de informação que apoiem a sociedade e o cidadão. Somos um departamento que se divide, portanto, em 4 áreas temáticas, 4 áreas bastante aliciantes no domínio do território, como é o domínio da inteligência urbana, como referi, com soluções relacionadas com a inteligência dos mais variados verticais das cidades e também com a temática do envolvimento do cidadão no processo. Uma outra área é a área da saúde, através da telemedicina, que não deixa de ser uma área também das cidades inteligentes, na medida em que as cidades inteligentes são cidades que consideram também essa temática, principalmente a temática do envelhecimento ativo. Uma outra área é a das pessoas e dos transportes, também, novamente, muito vocacionada para a computação urbana, na medida em que os transportes são, efetivamente, uma componente muito importante das cidades e da sua inteligência no futuro, no que diz respeito, por exemplo, à questão da integração seamless dos transportes no nosso cotidiano, numa altura em que o transporte individual é efetivamente um problema das nossas cidades. Outras áreas têm a ver naturalmente com as áreas dos sistemas inteligentes de transportes, vulgarmente intitulados de ITS, e com a simulação de redes veiculares no contexto da condução autónoma ou das ajudas de condução. Somos também especialistas em localização, com especial destaque na localização em espaços interiores, um problema que é um problema dos nossos tempos, em que passamos mais de 90% do nosso tempo em espaços interiores e onde o GPS por satélite não funciona e, portanto, abre-se um universo de possibilidades quando nos passamos a poder localizar em espaços interiores fechados. Temos connosco, portanto, uma equipa que colabora ativamente com o Centro Algoritmo e, mais especificamente, com os grupos Ubicomp e CCN, que detém um conjunto de especialistas do lado da Universidade do Minho, com o qual nós interagimos para conseguir trazer a tecnologia ao seu uso pela comunidade, pela sociedade, quer sejam empresas, quer seja o território, e em particular temos, portanto, a tal coordenação bicéfala repartida entre o professor Adriano Moreira, portanto, presente ali na segunda fila, que colabora connosco na coordenação deste departamento, eu, que sou o João Moutinho, e um conjunto de outros colaboradores que integram neste momento o nosso departamento. Alguns projetos, muito rapidamente, portanto, um deles é um projeto Bosch que relaciona, portanto, que envolve o uso de robôs em contexto industrial e, portanto, todos os problemas dele associados. O CCG teve um contributo importante na arquitetura e também na questão da localização em espaços interiores. Um outro projeto que temos é efetivamente relacionado com a localização em espaços interiores, como referi. Portanto, a localização em espaços interiores abre um universo de possibilidades relacionado com o controle de acesso, com a nossa localização em espaços interiores
e com, portanto, todas as possibilidades que podem daí advir, mais perversas ou não, não é? Porque, efetivamente, a nossa ótica é localizar o utilizador e depois, se ele autorizar, realmente fornecer essa localização. Mas imaginem o potencial de termos os nossos recursos em espaços interiores, quer sejam pessoas, trabalhadores, cidadãos, monitorizados de forma consentida e podermos tirar daí ilações muito úteis para várias aplicações. Um outro projeto tem a ver com portanto, a qualidade de serviço nos transportes públicos, novamente, uma área muito importante. Os cidadãos têm que sentir-se atraídos pelos transportes públicos para que passem a adotá-los. Trabalhamos nessa área. Muito recentemente integramos um esforço internacional europeu, um projeto H2020 na área do 5G e portanto, da condução autónoma e das ajudas de condução, utilizando a tecnologia 5G em corredores transfronteiriços. Estamos a fazer a coordenação técnica da parte portuguesa do corredor Porto Vigo, e, portanto, uma missão muito importante na área das comunicações e dos veículos autónomos e automatizados. Temos também envolvidos no Laboratório Vivo para a Descarbonização da cidade de Braga, portanto, um projeto que está neste momento a começar e que irá terminar no próximo ano, com objetivos muito interessantes no que diz respeito à inteligência urbana, já que integra várias novas técnicas e possibilidades no mundo da inteligência urbana para fazer face a alguns dos desafios da sociedade, num território que nos é muito próximo. E temos agora a possibilidade de fazermos um pequeno vislumbre do que poderá ser o futuro. Tudo isto até agora foi o presente, temos muitos outros projetos que poderíamos estar aqui a falar, no entanto, para falar de futuro, agora seria uma altura de falar de temas como os desafios que ainda se põem nas cidades. Neste momento, quando olhamos para uma cidade, olhamos para imensos desafios. Nós vemos os desafios relacionados com o estacionamento, com a mobilidade, com a adoção de modos suaves, com o convívio dos cidadãos, com tudo aquilo que são as capacidades e as funções da cidade, e temos o desafio de trazer novamente as cidades aos cidadãos. Portanto, tudo isto pode ser feito de uma forma inteligente. Tudo isto é o futuro do nosso departamento, porque ainda há muito trabalho para fazer. Uma outra área é a mobilidade. Para que a adoção dos transportes públicos seja seamless, como referi, é muito importante que adotemos práticas que transformem o transporte público num transporte que seja fácil de usar e atrativo pelas pessoas. Quando tivermos esse transporte assegurado dessa forma, quer seja por soluções de bilhética eletrónica integrada, quer seja pelos transportes serem intermodais, tudo isso irá facilitar no futuro a adoção de políticas de mobilidade. Um exemplo disso é o esforço recente que os municípios do Quadrilátero estão a fazer na adoção de um sistema de bilhética integrada que efetivamente poderá revolucionar a forma como se utilizam os transportes públicos aqui no Quadrilátero. O IoT, mais que um chavão, é efetivamente a interligação de tudo à internet das coisas. Portanto, é sem dúvida o futuro deste departamento, na medida em que lida com fontes de informação que irão providenciar computação urbana e que irão, por sua vez, dinamizar todos os processos que ligam todos estes bilhões de dispositivos que todos juntos irão fornecer, transformar dados em informação útil para a sociedade e que, portanto, são a unidade mínima de informação que precisamos para desenvolver a inteligência urbana. Desafios como a questão da trust, da confiança dos dados. Neste momento em que pensamos vir a ter milhões e milhões de dados, neste momento a ser produzidos pelas mais variadas fontes de informação, um dos desafios que se coloca é até que ponto podemos confiar nos dados. Portanto, um dos desafios que temos científicos para os próximos tempos, como foi ontem anunciado pelo professor Adriano, o nosso coordenador científico, é efetivamente o da confiança dos dados. Este desafio é um desafio muito interessante. Um outro desafio que se coloca, que poderá ser endereçado mais até pelo nosso departamento de EPMQ, será o desafio da questão: se temos mais dados, será que temos mais informação? O processo de transformar efetivamente os dados em informação é também um desafio do futuro. Nós lidaremos com a questão que está anterior, portanto, a nível dos sensores, mas terá de haver necessariamente no futuro processamento de toda esta informação para concretizá-la efetivamente em informação útil para a sociedade. E as comunicações? Neste momento são essenciais para ligar estes dispositivos IoT a tudo aquilo que nós queremos e todos os sistemas que nós pretendemos. Estas comunicações podem assumir vários protocolos já existentes no presente, mas irão assumir muito no futuro aquilo que nós achamos ser a próxima grande coisa, que será as comunicações 5G. As comunicações 5G que irão resolver uma série de desafios no que diz respeito à largura de banda, à latência, no que diz respeito também à questão do consumo energético para aumentar a autonomia dos dispositivos. Até a localização em espaços interiores poderá ser alvo de melhorias com esta tecnologia.
E também porque considero que a localização em espaços interiores também é no futuro, já que ela ainda não é ubíqua. Neste momento, se quisermos utilizar os nossos telefones para nos localizarmos neste edifício, muito mais porque estamos na cave de um edifício, muito provavelmente não iríamos poder utilizar GPS, e no futuro gostaríamos que a tecnologia de localização em espaços interiores pudesse estar à distância de um clique nos nossos telefones para nos localizarmos no mapa e termos todas as possibilidades que agora temos nos nossos carros quando nos dirigimos para um local. Portanto, o desafio, por exemplo, seria encontrar a saída aqui hoje se não estivessem a ser guiados. Portanto, imaginem as possibilidades de terem a vossa localização no telefone e de poderem guiar-se através do mesmo. E deixaria basicamente este repto, que é, neste momento, cada semana 3 milhões de pessoas no mundo movem-se para as cidades. E, portanto, este tipo de pressão demográfica irá causar problemas no futuro que só mesmo a computação móvel poderá resolver. Portanto, o futuro avizinha-se risonho para a área de Urban and Mobile Computing. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a presença do Sr. Ministro, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Reitor, a presença do fundador do Centro de Computação Gráfica, professor Encarnação, que tenho muito gosto de poder conhecê-lo hoje. Acho que é a primeira vez que nos vemos. E será um prazer conversar mais logo e perceber a história desde o início. E Sr. Presidente do Conselho de Administração, professor Luís Amaral, faz todo sentido que o nosso departamento apareça no final destas 3 apresentações, porque, na verdade, aquilo que nós queremos trazer aqui ao CCG é um pouco... Quando se dá estas maravilhas e estas coisas bastante interessantes em diferentes áreas do desenvolvimento tecnológico, há uma última barreira que é necessária transpor, que é fazer com que esta tecnologia seja efetivamente adotada e usada com sucesso pelos utilizadores que somos nós, humanos. Portanto, o nosso grupo, o grupo de percepção, interação e usabilidade, é precisamente o grupo que lida mais com estas questões de adaptação da tecnologia ao utilizador, as questões dos fatores humanos, da ergonomia, da usabilidade, e tem uma gênese muito interessante na ciência cognitiva, na psicologia, mais especificamente na psicofísica, na área da percepção, do estudo da percepção visual e da percepção auditiva, e o nosso percurso foi um pouco esse, começar num laboratório de investigação fundamental de percepção visual e percepção auditiva, e depois crescer e entrar em projetos mais aplicados, conseguir ter feito esse salto de uma área muito, muito fundamental para uma área aplicada primeiro aos sistemas imersivos e de realidade virtual, que terão o prazer de ver hoje, mas do qual este laboratório é um exemplo, e agora, mais recentemente, a outro tipo de tecnologias e a área dos transportes, etc, etc. Portanto, eu vou tentar dar aqui uma visão global de algumas das áreas em que estamos a trabalhar e colocar sempre a tónica neste aspecto importante de perceber o utilizador para melhorar a tecnologia. Portanto, primeiro só falar um pouco dos espaços onde trabalhamos e onde nos movimentamos. Um deles é precisamente este aqui, portanto não podia ter melhor demonstrador, cá estamos. Estão aqui alguns dos sistemas que nós utilizamos em funcionamento. Um deles é esta projeção, esta superfície de projeção, que é um pouco maior do que só esta porção que estamos a ver. Outro é este sistema aqui, estas câmaras estranhas que provavelmente se estarão a perguntar o que é que fazem. Isto é um sistema de captura de movimento e que nós usamos, por exemplo, para fazer estudos de movimento biológico, analisar a postura, por exemplo, de um trabalhador em colaboração ou interação com uma máquina, ou estudos ergonómicos de levantamento de peso. As possibilidades são ínfimas, são infinitas, e, portanto, também utilizamos isto para interação nos ambientes de realidade virtual que colocamos em projeção neste ambiente. Portanto, mais à frente já vão poder ver um exemplo muito interessante de como utilizar estes 2 sistemas numa aplicação em investigação nos transportes. Um outro sistema que temos, e eu agora peço à Regi, eu tenho alguns vídeos, mas como não tenho rato, não sei se é possível depois pôr em funcionamento. Ali é um deles, nos próximos slides tenho também mais alguns. Parte do nosso sistema
Parte da nossa atividade laboratorial é também na percepção acústica. Estamos muito interessados em perceber como é que nós, seres humanos, percebemos os estímulos acústicos e como podemos usar os estímulos acústicos, que muitas vezes são parente pobre da estimulação visual, também na tecnologia. Isto é muito importante porque grande parte, por exemplo, dos sistemas de alarmística são constituídos por estímulos acústicos. No entanto, o esforço de desenvolvimento e o esforço de estudo não é de todo semelhante àquele que é posto nos estímulos visuais, e nós temos aqui um laboratório com alguns investigadores que fizeram toda a sua carreira no estudo auditivo para tentar melhorar alguns desses sistemas. Um desses trabalhos foi apresentado ontem, e é uma aplicação muito prática, que é a alarmística nos dispositivos médicos. Quando entramos num hospital, há uma grande percentagem de ruído que vem dos sistemas de alarmes acústicos dos dispositivos médicos, com a agravante de as pessoas que operam todos os dias nesse ambiente, primeiro já não conseguirem perceber muito bem o que é que esses alarmes significam, depois serem incomodadas por esses próprios alarmes, e portanto falta aqui muita componente de estudo do fator humano, de como melhorar esses próprios alarmes, e nós estamos neste momento a fazer isso no projeto FCT, em colaboração com a Universidade de Minho. Um outro ambiente onde nós trabalhamos, em colaboração com, obviamente, a Universidade de Minho e a Bosch. Nós damos aqui um apoio importante à Universidade no desenvolvimento de estudos na área dos transportes em simulador de condução. Este é um ambiente laboratorial que pode ser visitado também, está aqui no CCG, e no qual nós fazemos este estudo fundamental dos fatores humanos no papel do condutor. O primeiro projeto onde pudemos ajudar a Universidade e a Bosch foi muito focado no desenvolvimento de novos sistemas para o interior do veículo, e mais, se calhar, nas áreas tradicionais de desenvolvimento da Bosch Car Multimídia. Agora, na segunda edição deste projeto, tivemos felizmente a oportunidade de trabalhar já um pouco virados para o futuro e estudar como é que o condutor reagirá a esta transição para os níveis de autonomia. Muito bem, portanto, como eu disse, e por termos esta característica de trabalhar em áreas mais próximas do estudo do utilizador, a nossa equipa é também muito multidisciplinar. Portanto, temos pessoas que vêm da psicologia. O nosso coordenador científico, o professor Jorge Santos, é professor da Escola de Psicologia da Universidade de Minho, e tentamos sempre combinar na nossa equipa um misto de ergonomicistas, psicólogos experimentais e engenheiros eletrónicos ou informáticos. Portanto, aqui está também, só para indicar um pouco a colaboração que temos feito, muito estreita com a Universidade do Minho e alguns dos professores e investigadores que trabalham connosco nestas temáticas. E, portanto, agora para terminar, eu vou só tentar juntar a perspectiva do futuro com alguns dos projetos que estamos a fazer atualmente. Portanto, apresentarei 3 projetos da atualidade e farei sempre um pequeno salto do que é que esses projetos nos podem levar no futuro. Um deles é o projeto, este é um vídeo também, um deles é o projeto AMPEV, que está a decorrer aqui com a colaboração, está aqui a investigadora principal, que é a professora Elizabeth Freitas. Este projeto corre aqui na Cave e neste sistema de projeção, e aquilo que nós estamos a tentar estudar é colocar num ambiente muito controlado pessoas a interagir com veículos em aproximação e tentar estudar qual é o processo de tomada de decisão em atravessamento e como é que isso se relaciona com variáveis críticas como a velocidade do carro em aproximação, a existência ou não de comunicação exterior do veículo, a oclusão e a não percepção imediata do carro, etc. etc. Tem a característica muito interessante de o ambiente simulado representar ruas que efetivamente existem de Guimarães e Braga. Portanto, esta rua aqui, não sei se repararam, mas é ali a zona das piscinas de Guimarães, e nós temos ruas simuladas, esperemos nós, ao metro.
Portanto, este é um tipo de ambiente que nós queremos usar para no futuro estudar questões como, isto também são vídeos, desculpa Rui, questões como a necessidade de comunicar com os peões num mundo de ambiente rodoviário misto, onde carros com algum nível de automação podem não apresentar o condutor de forma respondente, portanto, aquilo que os peões hoje em dia utilizam para comunicar com o veículo, que é muitas vezes olhar para o condutor e tentar perceber qual é a sua intenção, vai ser um pouco mais difícil, portanto estamos a estudar alguns sistemas externos de comunicação, como luzes, atuadores acústicos, etc. Um outro projeto muito interessante, em que também participa o CEVIG, que é mais focado na área dos ambientes imersivos e de realidade virtual, é o desenvolvimento de uma plataforma de prototipagem de interiores de veículos que traz não só a realidade visual e auditiva, visual, mas pretende juntar-lhe a percepção fiel de superfícies físicas, portanto o toque e os atuadores ápticos a dar uma percepção fiel daquilo que é uma superfície do interior de um carro, por exemplo. Este é um desafio onde nós estamos mesmo a trabalhar na fronteira da tecnologia, porque ainda não há muito tempo os atuadores ápticos tinham este tipo de aspecto. E, portanto, como devem imaginar, alguém que esteja a operar num ambiente de realidade virtual, mas tem este peso todo em atuadores, não vai ter uma imersividade muito grande. Portanto, nós estamos a trabalhar em conjunto com o INL para, isto também é um vídeo, para desenvolver atuadores ao nível micro e conseguir colocar esses atuadores ápticos, por exemplo, numa luva e conseguir dar esse tipo de percepção. Isto terá muitas aplicações no futuro. Okay. Só porque estamos um bocado apertados, avançar. Portanto, como o João disse, este é um projeto em colaboração também com outro dia, o MC. Nós vamos estar a tentar perceber de que forma é que esta comunicação 5G e os novos sistemas poderão ser usados pelo público-alvo. E aqui vamos fazer alguns estudos de aceitabilidade e, portanto, o nosso futuro também nesta área dos transportes é perceber de que forma é que estes sistemas que o 5G vai permitir podem contribuir para uma convivência mais segura entre os diferentes agentes rodoviários. Por último, e este é o último slide, o nosso grupo iniciou também há pouco tempo, há cerca de um ano, uma participação ativa em grupos de standardização internacionais nesta área dos transportes, nomeadamente no grupo de ergonomia para road vehicles, onde nós achamos que é uma ótima forma de levar o output científico um pouquinho mais além das publicações, mas levá-lo mesmo aos processos de decisão nestas questões de standardização. Pronto, esta é uma visão global do nosso grupo. Muito obrigado.